Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 20. Paulo prisioneiro. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios capítulo 3, versos 14 e 15. No dia seguinte, Paulo passou a seguir o conselho dos anciãos. Naquela ocasião, havia entre os crentes de Jerusalém 4 pessoas que estavam sob o voto de Nazireu, quase já no final das obrigações. Certos sacrifícios para purificação ainda deviam ser oferecidos, os quais eram tão dispendiosos a ponto de serem impossíveis para um homem muito pobre. Entre os judeus era considerado um ato piedoso que um homem rico custeasse as despesas e assim ajudasse seus irmãos mais pobres a concluir seu voto. Isto Paulo havia consentido em fazer pelos 4 cristãos nazireus. O próprio apóstolo era pobre, trabalhando com as mãos para ganhar o pão de cada dia. No entanto, ele voluntariamente responsabilizou-se por essa despesa e acompanhou os nazireus ao templo para se unir a eles nas cerimônias dos 7 dias de purificação. Os que aconselharam Paulo a realizar esse ato de concessão não tinham considerado plenamente o grande perigo a que ele estaria exposto. Nessa ocasião, estrangeiros de todas as regiões do mundo apinhavam as ruas de Jerusalém e tinham prazer em congregar-se nos pátios do templo. Quando Paulo, no cumprimento de sua comissão, havia levado o evangelho aos gentios, tinha visitado muitas das maiores cidades do mundo e era bem conhecido de milhares que vieram de terras estrangeiras para assistir à festa. Entrando ele no templo, em uma cerimônia pública, estava arriscando a vida. Por vários dias entrou e saiu entre os adoradores, aparentemente despercebido. Porém, antes do final do período especificado, ao conversar com o sacerdote a respeito dos sacrifícios a serem oferecidos, foi reconhecido por alguns dos judeus da Ásia. Esses homens tinham sido derrotados em sua controvérsia com ele na sinagoga de Éfeso e haviam ficado muito enraivecidos contra ele ao testemunharem seu sucesso na fundação de uma igreja cristã naquela cidade. Eles agora o viam onde não supunham que ele se aventuraria, dentro dos próprios recintos do templo. Agora ele estava em seu poder e decidiram que sofresse por sua ousadia. Com a fúria de demônios, precipitaram-se sobre ele, clamando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E enquanto o povo em grande excitamento se aproximava da cena, outra acusação foi acrescentada para excitar suas paixões ao mais alto grau. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pela lei judaica, era crime punível com a morte a entrada de uma pessoa incircuncisa nos pátios internos do edifício sagrado. Paulo tinha sido visto na cidade em companhia de Trófimo, um efésio, e conjecturou-se que o houvesse trazido ao templo. Isto ele não fizera, e sendo ele mesmo judeu, seu ato de entrar no templo não era violação da lei. Mas, embora a acusação fosse inteiramente falsa, serviu para despertar o preconceito popular. E como o clamor se levantasse e fosse levado aos pátios do templo, as vastas multidões ali reunidas foram lançadas na mais violenta manifestação. A notícia rapidamente se espalhou por Jerusalém, e agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. O fato de que um apóstata de Israel ousasse profanar o templo, na mesma ocasião em que milhares de todas as partes do mundo tinham vindo ali para adorar, despertou as mais violentas paixões da multidão. Unicamente a reverência do povo pelo templo livrou Paulo de ser despedaçado no mesmo local. Com violentos golpes e brados de triunfo vindicativo, o arrastaram para fora do recinto sagrado. Agora que eles o tinham em seu poder, decidiram não perder sua presa. Ele deveria ser apedrejado até a morte, como tinha sido Estevão anos antes. Eles já haviam chegado ao pátio dos gentios, e os levitas tinham fechado as portas atrás de si para que o lugar sagrado não fosse poluído de sangue quando foram interrompidos em seus criminosos desígnios.
A notícia fora levada a Cláudio Lísias, comandante da guarnição romana, de que Jerusalém estava toda em confusão. Lísias bem conhecia os elementos turbulentos com quem tinha de tratar, e com seus oficiais e uma enérgica força de homens armados, correu para o pátio do templo. Não conhecendo a causa do tumulto, mas vendo que o furor da multidão era dirigido contra Paulo, o tribuno romano concluiu que ele deveria ser o egípcio rebelde e que, de maneira tão bem-sucedida, conseguira escapar de sua vigilância. Ordenou que Paulo fosse preso e atado entre 2 soldados, sendo uma de suas mãos acorrentada à mão de um soldado e a outra à mão de outro soldado. Então indagou a aqueles que pareciam ser os dirigentes do tumulto sobre quem era seu prisioneiro e de que crime era ele culpado. De pronto, muitas vozes se levantaram em altas e raivosas acusações. Mas por causa do alvoroço, o tribuno não pôde obter nenhuma informação satisfatória e ordenou que o prisioneiro fosse removido para a fortaleza, onde estava o quartel romano. A fúria da multidão não conheceu limites quando viram que a presa estava prestes a ser arrancada de seu domínio, e a turba se agitava e se comprimia tão perto de Paulo que os soldados foram compelidos a levá-lo nos braços até as escadas que conduziam para fora do templo. Sacerdotes e povo eram movidos pelo mesmo espírito satânico que 30 anos antes os levara a clamar pelo sangue do Filho de Deus. Das escadas e da multidão abaixo, outra vez ecoou o brado ensurdecedor: "Fora com ele! Fora com ele!" No meio do tumulto, o apóstolo estava calmo e senhor de si. Seu pensamento permanecia em Deus e sabia que anjos do céu estavam ao seu redor. Não estava disposto a deixar o templo sem fazer um esforço para apresentar a verdade a seus compatriotas. Voltou-se, portanto, para o tribuno e, de maneira respeitosa, dirigiu-se a ele em grego, dizendo: "É-me permitido dizer-te alguma coisa?" Em espanto, Lísias ficou em dúvida se estava realmente equivocado em supor que o prisioneiro fosse o cabeça do bando de ladrões e assassinos da última rebelião. Em resposta, Paulo declarou que não era egípcio, mas judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogou-lhe que lhe permitisse falar ao povo. O Senhor havia dado a seu servo influência sobre o oficial romano, e o pedido foi atendido. Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. O gesto atraiu a atenção de todos, enquanto seu porte impunha respeito. A cena mudou tão subitamente como quando Cristo expulsou os vendilhões dos pátios do templo. O silêncio caiu sobre o mar de cabeça abaixo, e então Paulo dirigiu-se à multidão em língua hebraica, dizendo: "Irmãos e pais, ouve agora minha defesa perante vós." Ante o som daquela língua considerada sagrada, houve um grande silêncio, e na quietude geral ele continuou: "Eu sou judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje." Ninguém podia negar as afirmações do apóstolo, e estavam presentes muitos que podiam testificar de sua veracidade. Então ele reconheceu seu antigo zelo em perseguir este caminho até a morte, e narrou as circunstâncias de sua maravilhosa conversão, contando aos seus ouvintes como seu próprio coração orgulhoso tinha sido levado a se render ao crucificado Nazareno. Tivesse ele procurado entrar em disputa com seus oponentes e ter-se-iam recusado teimosamente a ouvir suas palavras. Mas o relato de sua experiência foi acompanhado de um convincente poder que naquele momento pareceu abrandar e subjugar seus corações. Ele procurou então mostrar que não tinha entrado de livre escolha na obra pelos gentios. Havia desejado trabalhar por sua própria nação, mas nesse mesmo templo a voz de Deus lhe falara em santa visão, dirigindo seu caminho para longe, aos gentios. Até aqui o povo o havia escutado com toda a atenção, mas quando Paulo mencionou o fato de ele ter sido designado como embaixador de Cristo aos gentios, o furor da multidão irrompeu de novo.
acostumados a se considerarem como o único povo favorecido por Deus, não podiam suportar o pensamento de que os menosprezados gentios participassem dos privilégios que até então tinham pertencido exclusivamente a eles. O orgulho nacional sobrepujava cada argumento que pudesse influenciar-lhes a razão ou despertar-lhes a reverência. Um acesso de fúria interrompeu o discurso, e todos a uma voz clamaram: "Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva." Em seu excitamento, eles arrojavam de si suas capas, como tinham feito anos antes por ocasião do martírio de Estevão, e atiravam poeira para os ares em frenética manifestação de violência. Esta nova insurreição lançou o tribuno romano em grande perplexidade. Ele não havia compreendido o discurso de Paulo em hebraico e concluiu do excitamento geral que o seu prisioneiro deveria ser culpado de algum grave crime. As ruidosas exigências do povo para que Paulo fosse entregue em suas mãos fizeram o comandante tremer. Ordenou que ele fosse levado imediatamente para o quartel e examinado com açoites para que fosse forçado a confessar sua culpa. E assim foi. Ali no quartel, o corpo do apóstolo foi estendido, como o de um malfeitor comum para receber os açoites. Não havia nenhum amigo para defendê-lo. Achava-se em um quartel romano, circundado apenas por soldados brutais. Mas, como em uma ocasião anterior em Filipos, ele agora se livrou desta degradação e obteve vantagem para o Evangelho, apelando para os seus direitos de cidadão romano. Calmamente, disse ao centurião romano que estava dirigindo o interrogatório: "Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado?" O centurião foi imediatamente anunciar ao tribuno, dizendo: "Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano." Ouvindo isto, Lísias temeu por si mesmo. Um cidadão romano não podia ser punido antes de ter sido legalmente condenado, nem tratado absolutamente dessa maneira. O tribuno bem sabia quão severas eram as leis que protegiam os direitos de cidadania, e se esta afirmação fosse verdadeira, ele tinha em seu procedimento contra Paulo violado essas leis. Foi imediatamente em pessoa ao prisioneiro e interrogou-o quanto à verdade do que lhe dissera o centurião. Paulo assegurou-lhe que era de fato um cidadão romano, e tendo o oficial exclamado: "A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão", Paulo declarou: "Pois eu o tenho por direito de nascimento." A preparação para a tortura não prosseguiu, e os que estavam comissionados para examiná-lo o deixaram. Paulo foi, porém, ainda mantido sob guarda policial, sendo que a natureza do seu delito ainda não tinha sido investigada. No dia seguinte, o tribuno convocou uma reunião do sinédrio judaico com o sumo sacerdote e trouxe Paulo da fortaleza sob a proteção de uma escolta suficiente para guardá-lo de qualquer tentativa contra sua vida. O apóstolo estava agora na presença daquele tribunal do qual ele próprio fora membro, aquele tribunal pelo qual Estevão tinha sido condenado. A lembrança daquela cena e de seus próprios esforços para assegurar a condenação do servo de Cristo vieram-lhe vividamente à memória. Ao contemplar aqueles que seriam seus juízes, reconheceu muitos que tinham sido seus colegas na escola de Gamaliel e que também tinham se unido a ele em perseguir os discípulos de Jesus. Eles estavam agora tão ansiosos por condenar Paulo à morte como estiveram por aniquilar Estevão. O porte do apóstolo era calmo e firme. A paz de Cristo que lhe governava o coração era expressa em seu semblante. Mas seu olhar de conscienciosa inocência ofendeu seus acusadores, e quando ele destemidamente se dirigiu a eles: "Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje", reacendeu-se-lhes o ódio, e o sumo sacerdote ordenou que o ferissem na boca. Ante esta ordem desumana, Paulo exclamou: "Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me?" Estas palavras não foram uma explosão de paixão.
Sob a influência do Espírito Santo, Paulo pronunciou uma denúncia profética semelhante àquela que Cristo havia pronunciado ao denunciar a hipocrisia dos judeus. O juízo pronunciado pelo apóstolo cumpriu-se terrivelmente quando o iníquo e hipócrita sumo sacerdote foi morto por assassinos na guerra judaica. Mas os circunstantes consideraram desrespeitosas as palavras de Paulo e exclamaram com horror: "Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus?" Com sua cortesia costumeira, Paulo respondeu: "Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo." Paulo estava convencido de que não podia esperar um julgamento imparcial e uma decisão justa desse tribunal. E sua natural percepção e perspicácia o habilitaram a tirar vantagem das circunstâncias. O conselho do Sinédrio era constituído de fariseus e saduceus, que há muito tinham estado em desacordo sobre a doutrina da ressurreição. Sabendo isto, o apóstolo exclamou em tons claros e decididos: "Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado." Estas palavras, apelando para a simpatia daqueles que concordavam com ele no tocante à ressurreição, operou uma mudança no tribunal. Os dois partidos começaram a disputar entre si mesmos, e assim a força de sua oposição contra Paulo foi quebrada, pois conquanto estivessem bem unidos na guerra contra o Evangelho, estavam divididos por uma barreira intransponível em outros assuntos de fé religiosa. Os fariseus lisonjearam-se de que haviam encontrado em Paulo um campeão contra seus poderosos rivais, e seu ódio contra os saduceus era ainda maior do que o ódio contra Cristo e seus apóstolos. Com grande veemência, eles agora começaram a vindicar Paulo, usando quase a mesma linguagem que Gamaliel tinha usado muitos anos antes. "Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus." A sentença mal foi concluída antes que a sala do conselho se tornasse cenário da mais selvagem confusão. Os saduceus se esforçavam ardorosamente por apoderar-se do apóstolo para o matarem, e os fariseus estavam igualmente empenhados em seus esforços para o proteger. Outra vez parecia que ele seria despedaçado pelos irados contendores. Lísias, sendo informado do que estava ocorrendo, imediatamente deu ordens a seus soldados para que levassem o prisioneiro sem demora de volta para a fortaleza. Assim se encerraram as cenas desse dia cheio de acontecimentos. À noite, Paulo se encontrava no quartel romano e seus únicos companheiros eram os rudes soldados, e os únicos sons que lhe caíam aos ouvidos eram as brutais pilhérias e revoltantes blasfêmias da soldadesca. Ele não era agora aborrecido pela presença de seus inimigos, nem apoiado pela simpatia de seus amigos. O futuro parecia envolto em trevas. Ele temia que seu procedimento pudesse não ter sido agradável a Deus. Afinal, poderia ser que ele tivesse cometido um erro nesta visita a Jerusalém? Dar-se-ia o caso de que seu grande desejo de estar em união com seus irmãos tivesse sido a causa desse desastroso resultado? A posição que os judeus, como povo professo de Deus, ocupavam perante um mundo incrédulo causava ao apóstolo intensa angústia de espírito. Que impressão aqueles oficiais pagãos teriam da conduta daqueles pretensos líderes religiosos? Alegando serem adoradores de Jeová e exercendo o sagrado ofício, entregavam-se não obstante ao descontrole de uma paixão cega e irracional, procurando destruir até mesmo seus irmãos que ousavam diferir deles em fé religiosa e transformando seu mais solene conselho deliberativo numa cena de discórdia e intensa confusão, na qual senadores e magistrados romanos não se rebaixariam a empenhar-se. A causa do seu Deus tinha sido desonrada, sua religião nacional desacreditada. E agora Paulo estava na prisão, e seus inimigos, em sua desesperada maldade, recorreriam a todos os meios para infligir-lhe a morte.
Seria o caso de estar terminada sua obra pelas igrejas e que lobos vorazes estivessem para se introduzir nela, não poupando o rebanho? A causa de Cristo estava no seu coração, e com profunda ansiedade ele via os perigos que ameaçavam as igrejas espalhadas e expostas às perseguições de homens, precisamente como os que ele encontrara no conselho do Sinédrio. Com angústia e desânimo ele chorou e orou. O Senhor não se esqueceu de seu servo. Guardara-o da multidão assassina nos pátios do templo, estivera com ele perante o conselho do Sinédrio, com ele estava na fortaleza e teve a atenção de revelar-se a sua fiel testemunha. Como em ocasiões de provas várias vezes antes, Paulo foi agora confortado e animado por uma visão noturna. Tal visitação lhe fora concedida em casa de Priscila e Áquila, em Corinto, quando ele planejava deixar a cidade para um campo mais seguro e próspero. E agora o Senhor estava ao seu lado e disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Havia muito que Paulo tinha planos de visitar Roma. Desejava muitíssimo testemunhar de Cristo ali, mas compreendera que seus propósitos tinham sido frustrados pela inimizade dos judeus. Mal imaginava mesmo então que seria como prisioneiro do Senhor que haveria de ir a Roma. Nas pacíficas horas da noite, enquanto o Senhor visitava seu desencorajado servo, os inimigos de Paulo estavam avidamente tramando sua destruição. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Aqui estava um jejum tal como o Senhor condenara por intermédio de Isaías, muitos anos antes, um jejum para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Os judeus procuraram assim dar ao seu plano diabólico a sanção da religião. Tendo-se fortificado pelo seu horroroso juramento, foram ter com os principais dos sacerdotes e membros do Sinédrio e tornaram conhecido o seu propósito. Foi proposto solicitar que Paulo fosse levado outra vez perante o conselho, como se quisessem saber mais alguma coisa do seu caso, e que os assassinos estariam de emboscada e o matariam no caminho ao vir ele da fortaleza. Tal era o horrível crime mascarado sob o disfarce de zelo religioso. Em lugar de reprovar o esquema satânico, os sacerdotes e príncipes mais que depressa o aceitaram. Paulo havia dito a verdade ao comparar Ananias a um sepulcro branqueado. No dia seguinte, o plano teria sido posto em execução, não tivesse Deus, por sua providência, se interposto para salvar a vida de seu servo. Quando Pedro foi feito prisioneiro e condenado à morte, os irmãos oraram fervorosamente a Deus dia e noite pelo seu livramento. Mas nenhum interesse semelhante foi manifestado em favor daquele que era considerado como sendo um apóstata de Moisés, um ensinador de perigosas doutrinas. Não era aos anciãos, cujo conselho o havia conduzido a esta perigosa situação, mas à vigilante simpatia de um parente, que Paulo devia seu escape de uma morte violenta. Um sobrinho de Paulo, a quem ele estava fortemente ligado, ouviu a respeito da criminosa conspiração e, sem demora, relatou o assunto ao apóstolo. Paulo chamou imediatamente um dos centuriões e solicitou-lhe que levasse o jovem ao comandante, dizendo que ele tinha importante informação a dar-lhe. O jovem foi, portanto, levado à presença de Cláudio Lísias, que o recebeu bondosamente e, tomando-o à parte, inquiriu sobre a natureza de sua mensagem. O jovem relatou os detalhes da conspiração e, com profundo sentimento, rogou ao comandante que não atendesse à solicitação que certamente seria feita para que Paulo fosse novamente levado perante o conselho. Lísias ouviu com cuidadosa atenção, viu as dificuldades da situação e instantaneamente formou seus planos. Preferindo, porém, não revelá-los, despediu o jovem, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Tendo o jovem se retirado, o comandante, chamando 2 centuriões, ordenou:
Tende de prontidão desde a hora terceira da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Lísias alegremente aproveitou esta oportunidade para se livrar de Paulo. Ele era o objeto de tão grande animosidade e sua presença criava tal exacerbamento que poderia ocorrer um tumulto entre o povo a qualquer hora, com perigosas consequências para o próprio comandante. Os judeus, como povo, estavam em constante estado de excitamento e irritação e ocorreriam frequentemente tumultos. Pouco tempo antes, um cavaleiro romano de graduação muito mais elevada do que o próprio Lísias fora capturado violentamente e arrastado pelos enfurecidos judeus em torno dos muros de Jerusalém e finalmente decapitado porque receberam suborno dos samaritanos. Sob a suspeita de crimes semelhantes, outros altos oficiais tinham sido aprisionados e arruinados. Se Paulo fosse assassinado, o tribuno poderia ser acusado de suborno para ser conivente com sua morte. Havia agora motivo suficiente para mandá-lo embora secretamente e assim se livrar de uma embaraçante responsabilidade. Era importante que nenhum tempo fosse perdido. Às 9 da noite, o grupo de soldados, com Paulo no meio, saiu da fortaleza e atravessou as escuras e silenciosas ruas da cidade e, a passos rápidos, seguiu seu caminho rumo a Cesareia. Em Antipátride, a uns 60 quilômetros de Jerusalém, os viajantes pararam. Havia agora pouco perigo de ataque e de manhã os 400 soldados de infantaria foram mandados de volta para Jerusalém, enquanto os cavaleiros continuaram viagem. A distância de Antipátride a Cesareia era de apenas uns 40 quilômetros, e foi em plena luz do dia que Paulo, acompanhado pelos 70 cavaleiros, entrou na cidade. Quão diferente era sua presente escolta do humilde grupo cristão que o havia acompanhado em sua viagem a Cesareia apenas alguns dias antes. Não obstante as diferentes circunstâncias, Paulo foi reconhecido por Filipe e por alguns outros dos seus companheiros cristãos ao entrarem em Cesareia, os quais ficaram com seus corações chocados e entristecidos ante a rápida realização de seus presságios. O centurião encarregado do destacamento entregou o prisioneiro ao governador Félix, apresentando-lhe também uma carta que lhe fora mandada pelo tribuno. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Depois de ler a comunicação, Félix inquiriu de que província era o prisioneiro e, sendo informado de que ele era da Cilícia, ordenou que o guardassem no pretório de Herodes, declarando que ouviria sobre o caso quando também viessem de Jerusalém os acusadores. O caso de Paulo não era o primeiro em que um servo de Deus encontrava entre os pagãos um abrigo contra a maldade do professo povo de Jeová. Em sua cólera contra Paulo, os judeus haviam acrescentado mais um crime ao tenebroso catálogo que marcava a história desse povo. Haviam endurecido ainda mais o coração contra a verdade e tornado mais certa sua condenação. Poucos compreendem o amplo significado das palavras ditas por Cristo quando, na sinagoga de Nazaré, apresentava-se como o ungido. Ele anunciara sua missão de confortar, abençoar e salvar os aflitos e pecadores, e então, vendo que a incredulidade e o orgulho controlavam o coração de seus ouvintes, lembrou-lhes como Deus no passado se havia retirado de seu povo escolhido por causa de sua incredulidade e rebelião e se tinha manifestado aos das terras pagãs que não haviam rejeitado a luz do céu.
A viúva de Sarepta e Naamã da Síria tinham vivido à altura de toda a luz que possuíam. Assim foram eles considerados mais justos do que o povo escolhido de Deus, que se tinha desviado dele e sacrificado princípios por interesses e honras mundanas. É impossível que o profano e amante dos prazeres aprecie corretamente as mensagens de advertência e repreensão que Deus envia para corrigir os erros do seu povo. Não podem distinguir entre o fervor e o zelo do servo fiel e o fútil e superficial espírito daquele que é infiel. Um declara que a espada está vindo, o outro protela para longe o dia mau. Um reprova fielmente o pecado, o outro o desculpa e dissimula. Quando professa o povo de Deus se separa dele e perde a simplicidade da fé, as palavras de seus mensageiros lhes parecem desnecessariamente ásperas e severas. Acariciam o preconceito e a descrença e finalmente colocam-se inteiramente do lado de Satanás. Suas sugestões parecem agradáveis e aprazíveis. Eles são controlados em espírito e opinião pelo arqui-enganador e, tendo permitido a ele que lhes dirija os pensamentos, logo lhe permitem que lhes dirija as ações. Cristo disse aos judeus de Nazaré, quando esteve na sinagoga deles num dia de sábado, uma terrível verdade, ao declarar que com o apóstata Israel não havia segurança para o fiel mensageiro de Deus. Eles não reconheceriam seu valor nem apreciariam seus labores. Enquanto professavam ter grande zelo pela honra de Deus e o bem de Israel, eram os piores inimigos de ambos. Por preceito e exemplo, estavam levando o povo mais e mais longe da obediência a Deus e da pureza e simplicidade da fé, levando-os para onde Deus não poderia revelar-se como sua defesa no dia da angústia. Deus enviou Elias à viúva de Sarepta porque não podia confiá-lo a Israel. Estas incisivas reprovações, embora apresentadas pela majestade do céu, os judeus de Nazaré recusaram ouvir. Apenas um momento antes eles tinham ouvido as graciosas palavras que procediam de seus lábios. O Espírito de Deus lhes falara ao coração. Mas, no momento em que uma reflexão foi-lhes apresentada, na primeira insinuação de que pessoas de outras nações poderiam ser mais dignas do favor de Deus do que eles, esses orgulhosos e incrédulos judeus ficaram frenéticos de furor. Teriam tirado a vida ao Filho de Deus, não fosse a interposição dos anjos para seu livramento. Aqueles homens de Nazaré manifestaram o mesmo espírito para com Cristo que seus antepassados tinham manifestado em relação a Elias. Cegados por Satanás, não podiam perceber o caráter divino do Filho de Deus ou apreciar a verdade e pureza de suas instruções. As palavras de reprovação do Salvador aos homens de Nazaré se aplicam no episódio de Paulo não somente aos incrédulos judeus, mas aos próprios crentes. Tivessem os dirigentes da igreja renunciado completamente aos seus sentimentos de amargura contra o apóstolo e o tivessem aceitado como alguém especialmente chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios, o Senhor o teria poupado a fim de que ainda pudesse trabalhar pela salvação das almas. Aquele que vê o fim desde o princípio e que compreende o coração de todos, viu qual seria o resultado da inveja e ciúme acariciados em relação a Paulo. Deus não havia ordenado em sua providência que os trabalhos de Paulo tão cedo tivessem fim, mas não operou um milagre para conter o encadeamento de circunstâncias que a atitude dos dirigentes da igreja de Jerusalém havia acarretado. O mesmo Espírito está ainda produzindo semelhantes resultados. A negligência em aproveitar e apreciar as provisões da divina graça tem privado a igreja de muitas bênçãos. Quantas vezes teria o Senhor prolongado a vida de algum fiel ministro, tivessem seus labores sido apreciados? Mas se a igreja permite ao inimigo das almas perverter-lhe o entendimento, de maneira que represente e interprete mal as palavras e atos do servo de Cristo, se permite a si mesma opor-se e estorvar sua utilidade, o Senhor remove dela a bênção que lhe havia dado. Satanás está constantemente operando por meio de seus agentes para desanimar e destruir aqueles a quem Deus tem escolhido para realizar uma grande e boa obra.
Podem esses servos de Deus estar prontos a sacrificar até mesmo a própria vida para o avançamento da causa de Cristo. No entanto, o grande enganador levantará dúvidas, desconfiança, ciúmes referentes a eles, que, se mantidos, minarão a confiança em sua integridade de caráter, impedindo assim sua utilidade. Muitas vezes Satanás alcança êxito em acarretar sobre os servos de Deus, por intermédio de seus próprios irmãos, tal tristeza e angústia de coração, que Deus graciosamente se interpõe para dar repouso a seus perseguidos obreiros. Depois que as mãos estão dobradas sobre o peito que já não pulsa, quando a voz de advertência e encorajamento está em silêncio, então a morte pode realizar o que a vida deixou de fazer. Então os obstinados podem ser despertados para ver e apreciar as bênçãos que repeliram. A grande obra para nós como cristãos não é criticar o caráter e motivos de outros, mas examinar de perto o nosso próprio coração e vida e guardar-nos zelosamente contra as sugestões de Satanás. Devemos ter em mente que não são os que ouvem a lei que são justificados diante de Deus, mas os que a praticam. Se os princípios da lei de Deus governam o nosso coração, teremos o Espírito de Cristo, manifestaremos em nossa vida diária aquela misericórdia que é melhor do que sacrifício. Todo cristão deve ser um aprendiz na escola de Cristo, e há necessidade de diligente e perseverante esforço para atingir aquela norma de justiça que a palavra de Deus requer. Cada um tem uma obra a fazer a fim de aprender as lições de justiça, humildade, paciência, pureza e amor. Estes traços de caráter são mais preciosos à vista de nosso Senhor do que oferendas de ouro ou prata. São de mais aceitáveis do que os mais custosos sacrifícios. Há hoje o mesmo sentimento de repúdio à repreensão e correção entre o professo povo de Deus, como nos dias de nosso Salvador. Existe a mesma disposição de inclinar-se para o mundo e seguir suas enganadoras aparências. A presença de membros ambiciosos, egoístas e oportunistas está pondo em perigo a igreja, e o maior risco é o da conformidade com o mundo. Tais membros estão constantemente exercendo uma influência para unir a igreja mais intimamente com o mundo. Estão fazendo a obra de Satanás. Quando Deus envia seus servos com palavras de advertência ou conselho, esses traidores do sagrado depósito rejeitam a mensagem enviada pelo céu e, desse modo, não somente desdenham eles mesmos da graça de Cristo, mas levam também outros a abafar suas convicções e perder a oferecida bênção. Pela resistência à verdade, o coração de tais pessoas está se firmando na fatal dureza de contínua impenitência. Estão se enganando a si mesmos e enganando a outros. São cristãos professos, prestam homenagem exterior a Cristo, unem-se nos rituais do santuário e, no entanto, o coração cuja lealdade é o que Jesus preza está alienado dele. Tem nome de que vivem, mas estão mortos. São deixados às trevas que escolheram, o negror da noite eterna. É uma coisa terrível para aqueles que professam ser filhos de Deus cruzar a linha de demarcação que deve separar a igreja do mundo. Esses professos crentes são os mais eficientes agentes de Satanás. Ele opera por intermédio deles com decisão, zelo e persistência, levando-os a projetar e executar perversidades contra os que são fiéis a Deus mais do que o pecador comum seria capaz de fazê-lo. A própria luz que eles têm desdenhado tornam suas trevas 10 vezes maiores do que de outro modo seriam. Quando os homens recusam aceitar a luz que Deus, em sua misericórdia, lhes envia, não sabem para onde estão indo. Afastam-se gradualmente do caminho reto, um passo de cada vez, mas esses sucessivos passos os levam diretamente para a perdição. Tais indivíduos colocam-se no terreno de Satanás e deixam-se controlar pelo espírito do inimigo. Não podem perceber a grande mudança que ocorre dentro deles. A transformação nunca é imediata, mas entrando eles na escola de Satanás, em vez de entrar na escola de Cristo,
O grande enganador os educa para fazerem sua obra. Se você está aprendendo com esse conteúdo, acesse esse QR Code com a câmera do seu celular para mais conteúdo bíblico.